Bom, meu nome é Rose Candeu, para quem não me conhece, né? Eu sou mentora de emagrecimento, eu tenho um projeto, um método de emagrecimento com mulheres 50 a mais, né? E tudo isso começou, é uma longa história, como eu havia dito para você, mas isso que me enche os olhos, né? Que me canta o coração. Eu costumo falar que me enche o coração de borboletas, o estômago de borboletas, né? Então, hoje eu sou mentora de emagrecimento. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Né? Para a gente bater esse papo, levar essa informação mesmo para outras pessoas, né? E eu acredito que quanto mais mulheres, né, colocando a boca no trombone, né, de qualquer nicho, de qualquer área, eu acredito que esse planeta está precisando mesmo dessa realidade de mulheres falando mais sobre as suas vivências, sobre as suas aprendizagens, né? Que só assim eu acredito que o planeta vai melhorar. Eu vim de uma família descapitalizada. Então, uma família descapitalizada totalmente, que morava aqui em Rio Preto. E naquela época, né, as pessoas falavam, vamos para São Paulo, né? Para a capital. E meu pai falou, vou para São Paulo. Lá eu vou conseguir comprar uma casa, vou conseguir manter minha família. E eu nasci aqui, com 1 ano de idade, fomos para São Paulo. E aí começou o perrengue, porque São Paulo é bom, ali né? São Paulo é maravilhoso, ali nos jardins, né? Só que você vai para a periferia. Lá o filho chora e a mãe não vê. Porque você está longe de tudo. Da cultura, sim, da educação. Você está longe da saúde, você está longe de tudo. E aí o que acontecia? A minha mãe, muito sábia, ela fazia algumas coisas, porque como ela passou muita fome, então ela não queria que os filhos passassem, né? Então ela me alimentava e dava uma mamadeira de Neston, ou de alguma coisa de maisena, ou de alguma, sim, substância para engrossar o leite. Uhum. E aí ela ia, assim, na concepção dela, ela estava certa. Então não tinha um doce, mas ela derretia o açúcar e colocava no mármore, a pia era de mármore, né? E ela colocava ali e fazia aquelas balas de açúcar. E a gente comia, né? Eu principalmente, que eu era a única filha até então, né? E daí que começou a minha obesidade. Eu sempre fui uma criança gordinha, né? Mas, na verdade, naquela época, era bonito. Era saudável. Era saudável. Essa menina não come, né? E a gente vem com essas crenças. Nossa, né? Ela não come nada. Raspa o prato, menina, tanta gente passando fome. E eu escutei tudo isso da minha mãe, né? E a adolescência chegou. E eu, né, na obesa, né, ali no sobrepeso. Eu falo que eu cheguei na obesidade agora com 47, 48, que eu cheguei a 120 quilos. Qual que é a sua altura, Rose? Com 1,57 m, né? E aí, Lu, o que acontece? Eu vim na adolescência, só que eu falo que na adolescência, o sobrepeso, a obesidade, Lu, nós temos algumas fases. Então, a gente tem a fase da abobolhação. A gente abobalha tudo. Imagina! E olha o que eu falava. Eu estou aumentando as minhas instalações para melhor atender. Você acredita? Eu falava isso. Né? Então, assim, o que acontece? Eu vim nessa criação de que comer muito é saudável. Comer, né, até ficar cheia, né, cheia mesmo. E assim, era tudo extremo, né? Era tudo demais, por conta da criação mesmo. E muitas mulheres passam por isso. Só que quando a gente vem para a vida adulta, nós não deixamos a nossa memória lá atrás.
Porque eu sempre falo para as princesas do método, né? Que nós temos a memória antiga, que são essas memórias. Além de toda a memória que nós, seres humanos, fomos feitos, né? Temos o neocórtex, que são as memórias recentes, e temos a memória emocional, que é o sistema límbico, que fica no meio da, né? Eu não sei ao certo onde fica, mas é o sistema límbico. Então, esse sistema, ele fica guardadinho. Eu falo que é a terceira memória nossa. O que acontece? Quando você vem para a vida adulta, você não consegue entender por que você come doce. Por que você tem tanta vontade de doce? Porque a ideia errada das pessoas é achar ela não tem força de vontade para emagrecer. Isso é equivocado. Isso está totalmente errado. Por quê? Porque a pessoa ela tem força de vontade. Por exemplo, eu passei a minha vida inteira buscando emagrecer. Se eu não tivesse força de vontade, na primeira tentativa eu tinha desistido. Sim. Né? Não, mas eu lutava, eu ia, eu buscava. E é isso que a maioria das mulheres fazem quando elas querem emagrecer. Né? Quantas vezes você vê a pessoa que está no sobrepeso e ela fala assim, ó, ai, Rose, eu não aguento mais, porque realmente cansa. Realmente cansa você buscar. Só que, por exemplo, a pessoa faz uma bariátrica, não tenho assim, eu sou até a favor da bariátrica em alguns casos extremos. Só que a pessoa corta o estômago, né? Assim, vamos dizer, amputa, faz uma amputação da parte do seu corpo que está funcionando bem. E ela volta a engordar. Por quê? Por que ela volta a engordar? E foi aí, nesse processo, que eu comecei a me questionar. Porque o que acontece, Lu? As pessoas falam assim, são crenças, são pensamentos sabotadores. São, mas por que são crenças? Porque não tem um questionamento. Então, você come porque você quer comer. Eu como uma pizza inteira, como eu fazia. E para mim aquilo era natural, Sim. Era normal. Fazia parte do meu ambiente, fazia parte do meu contexto. Então, e tudo isso veio na minha adolescência, né? nas minhas gravidez. Porque eu acreditava, por exemplo, que quando eu estava grávida, Sim. eu de tinha fato que comer. Precisava comer por 2. Eu tinha que comer. E aí eu comia. Eu lembro, Lu, você não vai acreditar, na gravidez da minha segunda filha, da Maria Eduarda, eu fazia angu. Olha isso, sabe aquele angu de fubá? E eu colocava aqueles temperos prontos, colocava 2, 3. Então, Imagina. comia. E tava tudo bem, eu tô grávida, eu posso comer.